Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A partir de 11 de novembro entram em vigor as mudanças na legislação que foram chamadas de reforma trabalhista. São mais de 100 alterações, mas entre as principais está a que permite que os acordos coletivos prevaleçam sobre a lei, mesmo que sejam considerados prejudiciais aos trabalhadores. Até agora, só o que beneficia o trabalhador pode valer contra a lei. As mudanças são muitas e a polêmica não é menor. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho disse que diversos trechos são inconstitucionais e orientou os juízes a não aplicarem a nova lei. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, afirma que essa atitude prejudica a justiça do trabalho. O debate é intenso e algumas entidades empresariais têm orientado cautela. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir a implementação da reforma trabalhista com os deputados Bebeto, do PSB da Bahia, e Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe. Deputados, essa situação bastante polêmica e depois de 4 meses aí de votada a reforma trabalhista, de sancionada, qual a sua expectativa, deputado Laércio Oliveira, para a implementação, para a entrada em vigor da reforma trabalhista? Bom, primeiro quero cumprimentar o deputado Bebeto, cumprimentar e agradecer o convite para participar aqui. A expectativa é muito positiva. Nós avançamos em um tema importantíssimo para o Brasil, no Brasil do desemprego, e nós temos a oportunidade de, a partir desse momento, a partir da vigência da modernização das relações do trabalho, nós temos a oportunidade de apresentar um Brasil novo com oportunidades no mundo do trabalho. A polêmica é natural dentro desse contexto. Nós trabalhamos aqui intensamente, situação e oposição, para construir um texto, uns a favor, outros contra, natural dentro desse processo, mas o que vale é o que nós construímos. E que é a perfeição? Não, claro que não. Nós precisamos avançar, aperfeiçoar o texto que foi feito. O esforço que foi feito aqui é um esforço saudável, um esforço que leva o Brasil para um outro patamar em termos de relações de trabalho no mundo inteiro. Deputado Bebeto, qual a expectativa do senhor? Eu primeiro dizer que a reforma, ela padece de legitimidade exatamente porque não construiu de modo tripartite a convergência dos dados técnicos que pudessem conduzir a uma análise política e uma decisão desta casa. É lamentável, daí porque estamos a assistir no Brasil inteiro, não apenas os trabalhadores, mas o setor produtivo, com profundas dúvidas sobre a sua aplicação e a própria Justiça do Trabalho. O relator não teve a parcimônia de analisar sequer as iniciativas que seriam adotadas e os vícios de iniciativa estão presentes no conteúdo de forma tal que muitos dos artigos poderão ser caracterizados como inconstitucionais. Para nós é lamentável que uma matéria tão importante, que tem a ver com a vida da sociedade, que tem a ver com um projeto de desenvolvimento nacional, porque a reforma não é só para mudar a legislação, tem a ver com o tipo, a forma e a organização do trabalho e como ele se associa a um projeto de produção de riquezas nacionais, de modo que a massa salarial total tenha uma participação decisiva no PIB nacional. Isso é assim em todo o país do mundo. Aqui o que se busca é transformar o trabalho em precário, tentando reproduzir no Brasil a mesma relação produtiva que nós estamos assistindo, por exemplo, no México, em que só temos maquiladoras, um trabalho de baixa qualificação social para vender, não é, produtos importantes apenas, ou formar produtos importantes apenas para os Estados Unidos. No nosso entendimento, não é novidade que essas dificuldades a serem enfrentadas, elas formam para nós dificuldades que estão presentes no dia a dia da vida da própria sociedade. Contudo, a própria história nos autoriza a dizer e a pensar de forma abrangente que tudo muda o tempo todo e que o futuro se disputa no presente. E é por isso mesmo que nós estamos dialogando com o setor produtivo, dialogando com a Justiça do Trabalho para demonstrar que será ineficaz
sobre o ponto de vista da geração do emprego, que foi o que venderam, a partir inclusive dos dados, meu amigo, que eu quero cumprimentá-lo, sabe muito bem, nós frequentamos a OIT. A OIT aplicou uma pesquisa em 111 países, com iniciativas para alterar a legislação trabalhista a partir de medidas legislativas, e o resultado final é que o panorama do trabalho não melhorou no mundo. Eu fiz um desafio e continuo a fazer ao governo, que ele indique em quantos milhões de emprego nós geraremos apenas com a alteração da legislação. É uma falácia, porque sabe o Laércio, como homem do setor produtivo, que nós tivemos na década de 1942, repito, não como mantra, mas como, e cabe a mim, como historiador, lembrar aquilo que os outros esquecem. Porque em 1942, por exemplo, nós tivemos um crescimento do PIB com a mesma legislação da ordem de quase 10%. Ele cresceu sustentadamente entre 2003 e até 2013, de modo sustentado, e não foi a legislação que impediu o crescimento econômico, a geração do emprego. Ao revés, quem conduz a geração de emprego é o desenvolvimento macroeconômico do país. Então, portanto, é uma falácia e não há sentido, não há relação direta entre a legislação e a geração de emprego. O que se buscou foi desconstruir o sistema de proteção do trabalho para facilitar a vida de setores que não conseguem conviver com a ideia de um trabalho decente. Deputado Laércio, alguns consultores têm orientado a ter uma aplicação paulatina da legislação, inclusive porque alguns pontos ainda precisam ser regulamentados. Seria o caso, o senhor é ligado ao setor de serviços e comércio, seria o caso do trabalho intermitente. O senhor acredita que toda a legislação pode entrar em vigor imediatamente ou o senhor acredita que tenha essa aplicação paulatina? Porque são muitas modificações, né? São mais de 100 modificações na legislação. Veja, eu acho saudável. Quando entrar em vigor a partir do dia 11, vai ter, inclusive, na casa, o governo vai mandar uma medida provisória fazendo alguns ajustes, que foi uma combinação construída dentro do Senado. É natural que isso aconteça. A única coisa que me surpreende um pouco é posições extremadas de alguns institutos, respeitados até, recomendando a não aplicação da lei. Isso é um desrespeito com a sociedade, é um desrespeito com o Congresso, é um desrespeito com o trabalhador. Porque é o seguinte, aquilo que é inconstitucional, ora essa, busca-se o Supremo Tribunal Federal para encontrar-se uma solução, uma decisão final. É legítimo que se busque isso. Agora, isso não pode contrariar tudo que foi muito bem construído. Eu fujo um pouco do debate ideológico com referência a relações do trabalho. Eu prefiro viver no mundo real, o mundo da aplicação daquilo que nós construímos aqui dentro. O que nós construímos foi muito bem feito. Vou citar um exemplo, a lei da terceirização. Eu fui o relator dessa lei. Em nenhum lugar do Brasil, ninguém me aponta um direito do trabalhador que foi retirado com a lei da terceirização, que foi discutido tantos anos aqui dentro e que nós conseguimos aprovar o texto e que hoje, desde o dia 30 de março, que ele já entrou em vigor. A lei da terceirização só trouxe benefício para a sociedade. E um pouco indo de encontro ao que Bebeto falou, fazendo um debate saudável aqui com o deputado Bebeto, a lei foi sancionada no dia 30 de março. Os meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, o saldo do emprego é positivo, a partir de um passo apenas. Só a lei da terceirização. Daí para trás, o Brasil vivia em uma seta descendente de emprego. Era o desemprego que imperava. Portanto, é uma lei que entrou em vigor e que já começou a construir um ambiente novo. Por quê? Porque traz segurança jurídica para as partes. Não existe, no pensamento do setor produtivo do país, nenhuma intenção de se retirar direitos de trabalhador. Os excessos acontecem em todos os lugares, para isso é que existe o brilhante trabalho que a Justiça do Trabalho faz no nosso país. O que não pode, o que a gente precisa conter é o exagero, é o comportamento totalmente incompatível com a função de cada um daqueles que cuidam de zelar pelas leis trabalhistas do
do nosso país. Portanto, é dentro desse ambiente que a gente vai passar a viver a partir do dia 11 e tenho certeza absoluta, os indicadores, a imagem do país, do Brasil fora, mundo afora, é uma imagem extremamente positiva de uma transformação que foi feita, além de uma CLT de 1943, que nos seus 70 anos de existência cumpriu muito bem o seu papel. Nós vivíamos uma realidade, Bebeto é um historiador e sabe bem esse conceito. Ela cumpriu muito bem o seu papel, mas a gente não pode viver no mundo do trabalho moderno com a legislação de 70 anos atrás. Então, esse passo é um avanço muito positivo. Deputado Bebeto, acrescentando uma questão que o deputado Laércio Oliveira falou, a gente teve até recentemente a manifestação de investidores norte-americanos, até se queixando que a reforma tenha sido tímida, que era uma reivindicação, porque eles achavam que a legislação trabalhista brasileira amarrava um pouco os investimentos no país, que dificultava o investimento aqui. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor acha que pode facilitar, pode incentivar investimentos no país? Não é a mudança, volto a repetir, da legislação que garante, por exemplo, que um fluxo de capitais disponíveis em todo o mundo, ele seja aqui realizado apenas em função de uma mudança. Existem outros elementos que se somam, portanto, à disposição do investidor internacional para realizar investimentos. Por exemplo, a queixa maior, e ele sabe, o nosso querido deputado, da minha relação que eu tenho e dos debates que eu participo com o setor produtivo, a principal demanda dos investidores internacionais, eu tenho desculpe não citar o nome, mas uma empresa da área de energia, uma italiana, que tem uma carteira, um faturamento global da ordem de quase 400 bilhões, ela analisa que o principal problema no Brasil não está vinculado à legislação trabalhista, mas aos impostos, a uma tributação sobre o trabalho. Esta é a principal questão, é a tributação sobre o trabalho. Está vinculado, portanto, a uma reforma tributária necessária que desonere, né, o investidor, e dê a ele a capacidade de investir na economia real, gerando dinamismo. Está vinculado também à infraestrutura brasileira. O Brasil tem perdido densidade na sua produtividade em função dos gargalos que nós temos na infraestrutura brasileira. A taxa pública de investimento no Brasil, para melhorar a infraestrutura brasileira, diminuiu exponencialmente, gerando um custo, né, adicional enorme à produção. Então, deve ser alguém vinculado ou associado a um esforço de tomada de setores importantes aqui, que deseja que o Brasil se transforme em terra de ninguém, em Lesoto. Então, não é esse o raciocínio geral dos investidores internacionais com os quais nós conversamos. Por exemplo, empresas de rating avaliam que o Brasil pode e deve receber parte do fluxo de capitais que estão disponíveis em todo o mundo. Mas qual é o principal problema? Não é a legislação trabalhista. O principal problema é a crise política e a insegurança jurídica para que o investidor faça seguramente os seus investimentos sem estar pensando na remuneração deste capital imediatamente. Dou outro exemplo do mundo. Os chineses com quem nós tivemos uma missão. O que é que os chineses dizem? Nós queremos investir no país, nós não queremos uma remuneração do nosso capital imediato, nós não somos imediatistas. O que nós queremos é segurança jurídica das regras contratualistas do país, de modo que eu saiba que o meu investimento não sofrerá na alteração, né, de um governo para outro qualquer revés. Então não tem a ver, isso é uma falácia, não tem a ver, né, com a legislação trabalhista. Quanto à aplicação da legislação e os questionamentos, o meu amigo Laércio sabe, por exemplo, a CEBIC fez uma grande reunião. O Rogério Marinho lá esteve. E qual é o questionamento? Nem o setor produtivo tem segurança necessária em relação à própria aplicação da legislação. É uma mudança abrupta. E a legislação que data de 1942, a CLT, ela foi alterada, você sabe muito bem, em mais de 900 artigos. Quase 900, mais de 700 artigos dos 900 existentes. Portanto, muitas modificações foram operadas. Não é que ela ficou estática no tempo. Ela alterou, mudou. Ora, então, portanto, voltando à pergunta, não é a legislação que vai objetar a capacidade de investimentos.
as contas, se você analisar o IED, né, e quais são as razões para impedir o investimento estrangeiro direto, para impedir esses investimentos, estão lá delineadas, que são outros e não a legislação trabalhista. Portanto, eu acho, é preciso pôr a nu esse discurso que não tem correlação, né, com esta movimentação dos interesses do setor produtivo, mesmo dos investidores internacionais. Então, portanto, eu acho que é uma falácia. E a aplicação, meu caro Laércio, a CEBIC, por exemplo, a terceirização que você fez. Ora, numa obra de construção, você tem, no escopo total, a empresa primeirizada e tem um conjunto de empresas terceirizadas, ok? Ora, você está me dizendo que terceirizando, esses trabalhadores não perdem direito. Ao contrário, com a proteção institucional da legislação ainda em vigência, que nós temos a Constituição brasileira, nós temos Direito Internacional do Trabalho, nós temos a CLT, nós temos a Convenção Acordo Coletivo de Trabalho. Essa é a proteção institucional de sindicatos e do Estado, né, na relação de trabalho. Você muda esse panorama. Por exemplo, se aplicada a terceirização numa obra cujo escopo é de uma primeirizada com 23, hoje a Convenção Coletiva, ela trata de proteger os salários, os direitos individuais e coletivos. É um regramento. No formato que tem a terceirização complementada pela legislação trabalhista que vocês fizeram, você pode negociar diretamente com os trabalhadores, buscando nele a fragilidade do momento econômico que nós vivemos, com profundas demissões, e promover um rebaixamento do nível de atividade, da qualidade e da forma do trabalho dele. Eu vivo o dia a dia, o cotidiano dessa relação. Por isso eu não estou apenas analisando sob o ponto de vista teórico, mas da prática. Por isso ela é nociva à sua aplicação, aos interesses da sociedade e ao desenvolvimento nacional. Bom, e a gente volta daqui a pouco com a resposta do deputado Laércio Oliveira. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a implementação da reforma trabalhista com os deputados Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe, e Bebeto, do PSB da Bahia. Deputado Laércio Oliveira, agora o senhor vai responder primeiro ao deputado Bebeto sobre o que ele estava falando, que juntando a terceirização com a reforma trabalhista há uma fragilização dos trabalhadores, porque eles agora, diante também do momento econômico, eles ficam expostos a uma negociação, a uma fragilização da situação de trabalho. Não sei se eu resumi, mas, senhor, por favor. Vamos trocar a palavra fragilização pela modernização das relações do trabalho. Esse é o eufemismo, hein? Então, esse é a primeira questão. E o outro, o conceito principal da terceirização. A terceirização chama-se especialização. Então, são atividades específicas. Lembrando, não se terceiriza pessoas, se terceiriza tarefas. Então, assim, esse é o conceito que deve prevalecer. Entendeu? A modernização das relações de trabalho passa para isso, dentro de um ambiente onde as partes, trabalhadores e empregadores, negociam aquilo que é o melhor para a execução do trabalho e o bem-estar das partes. Existe coisa melhor do que isso. Então, o deputado Bebeto colocou uma questão que ele traz lá de um debate que fez com uma multinacional. Que o problema das relações do trabalho é outro. Eu concordo com ele. Nós precisamos avançar num outro aspecto, o volume de encargos sociais e de tributação que incide sobre o trabalho. Claro. Mas isso é uma outra questão, esse é outro enfrentamento que nós precisaremos fazer. Trabalho intermitente. O trabalho intermitente, que você fez uma colocação no bloco anterior, ele traz, assim, um espaço extraordinário para quem está entrando no mercado de trabalho e para as atividades que basicamente precisam de trabalhadores que exerçam dentro da modalidade do trabalho intermitente. Eu perguntei se o senhor acha que isso já dá para ser implementado, que essa parece que é um setor que ainda há dúvidas, é isso que eu fui o autor da lei. Uhum. Quem escreveu a lei fui eu. Claro então, o senhor acha que já dá para que isso vai ser implementado imediatamente? Já, isso traz segurança jurídica para o trabalhador, principalmente. A gente acaba com o trabalho informal, por exemplo. O trabalho intermitente coloca um fim nisso aí. Você
coloca o trabalhador para desenvolver as atividades naquele período onde existe a demanda daquela atividade, liberando ele, a partir daí, para exercer outra atividade em uma outra empresa ou em um outro lugar, ou para ir para a faculdade ou até para ficar em casa, se quiser. Isso tudo com direitos trabalhistas assegurados. Esse é o Brasil novo. Esse é o Brasil que o setor produtivo deseja no mundo das relações do trabalho para fazer com que o trabalho cresça no país. Um dos caminhos é esse. E para tornar o desejo de produzir, o desejo de investir muito mais acessível. É isso que se busca, sem nenhuma ação que vise apenas tratar o trabalhador de uma forma totalmente diferente daquilo que merece. Não existe empresa boa se não existir trabalhadores satisfeitos. Agora, deputado Bebeto, essa questão da ANAMATRA, ela falando para procuradores, para promotores de justiça, para juízes não aplicarem a lei. Quer dizer, o Congresso fez uma lei. A ANAMATRA dizendo para ela não ser aplicada. A saída seria o Supremo se manifestar sobre a constitucionalidade ou não? Quer dizer, fica uma questão de insegurança jurídica aí bastante grande. O Brasil foi denunciado à OIT por causa dessas mudanças. Como é que fica tem uma situação aí de insegurança jurídica absoluta, tanto para quem é contratado, né, para o trabalhador também, né? Claro. Não é só o empresário fica sem saber direito como agir, o trabalhador que é contratado também não sabe quais as regras que ele está. Qual seria uma saída aí que desse segurança à economia do país? Olha, há um encadeamento, numa ação de governo que resulta neste ambiente de insegurança geral que a sociedade vive. Primeiro, a terceirização, me permita discordar do meu amigo Laércio, ela não é só, ela não terceiriza pessoas, é verdade, mas ela acaba com o conceito de atividade fim e atividade meio, que ainda hoje viceja em muitos países do mundo. Não é? E o conceito de empresa especializada não estava presente, e não está presente no 4302, tal qual estava no 4303. Houve uma supressão absoluta. Você vem com reforma trabalhista, é um encadeamento, e agora alterando a portaria relativamente ao trabalho escravo. Ora, o Brasil garimpou mundialmente o respeito do sistema das Nações Unidas exatamente pelo trabalho, pelo combate ao trabalho escravo, o trabalho forçado, não é? Por servidão. Então, nós estamos regredindo. A agenda do governo é uma agenda de regressão dos direitos sociais, que atenta contra o direito internacional do trabalho, que atenta contra o Pacto de São José, que o Brasil é signatário, e que coloca, né, em xeque o trabalho enquanto valor, enquanto dignidade humana, enquanto produtor de riqueza. Eu tenho que afirmar isso e não posso deixar de fazê-lo. Segundo, em relação à ANAMATRA, não é só a ANAMATRA. As centrais sindicais estão dialogando entre si com toda a rede dos entes sindicais do Brasil, dizendo o seguinte: nós não vamos aceitar a aplicação desta lei. Nós queremos a negociação. A lei não vai impor a gente absolutamente nada, porque ela não tem e não foi construída num tabuleiro de legitimidade. E a ANAMATRA, ela não está impondo, ela está fazendo uma recomendação de um largo estudo do conteúdo completo da legislação, dizendo o seguinte: aqui os juízes devem analisar a aplicabilidade ou não, porque tem um vício de iniciativa em muitas dessas matérias. E o Ministério Público, né, vai, obviamente, nós, pontos da reforma que consideramos um vício de iniciativa ou inconstitucional, nós vamos ao Supremo Tribunal Federal, de modo que a sua aplicação, né, na cultura do trabalho brasileiro, tanto empresarial quanto de trabalhadores, né, será dificilmente digerida com a facilidade que o autor da lei trabalhista esperava ter. Deputado de Oliveira, como é que garante a segurança jurídica nessa situação? Porque a lei está aí, agora tem essa situação aí colocada com essas orientações. Se não me engano, a CNT orientou que se procure o CNJ. Qual a orientação que o senhor acha que se deve tomar nesse momento? É um paradigma que nós estamos quebrando a partir do dia 11. É um Brasil novo, é um mundo do trabalho totalmente diferente. As reações são
naturais. Buscar as instâncias superiores é um recurso que quase sempre aqueles que defendem ideologicamente buscam, porque estão em um ambiente de conforto e vai precisar passar a viver dentro de um ambiente diferente. Quase trabalho escravo, é verdade. As centrais sindicais, não, Bebeto, não é bem do trabalho escravo, né? É um Brasil novo que precisa empregar os seus brasileiros e encontra na modernização das relações de trabalho um ambiente propício para fazer isso. A Ana Matra, eu lamento muito o posicionamento dela, acho que até prejudica a própria justiça do trabalho com essas posições extremadas. Eu acho que o que a gente precisa é o seguinte, é entender o que está escrito, procurar aplicar aquilo que foi construído aqui dentro da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, e não cessar o diálogo. A maturação de tudo isso vai precisar de um tempo? Vai, claro que vai. Nós não somos perfeitos aqui dentro. De repente a gente escreveu alguma coisa que precisa de uma correção. Ora essa, sentando e discutindo e entendendo, vamos fazer as correções. Agora, o nosso objetivo principal é criar um ambiente de geração de emprego. É entender que, do outro lado, existe um trabalhador que teve, com essas mudanças todas, todos os seus direitos respeitados e ofereceu para ele uma condição dele negociar a forma que ele quer trabalhar. Se ele quer tirar férias em 3 vezes, ele tira. Se ele quer sair mais cedo para buscar o filho ou a filha na creche, ele pode fazer acordando com o empregador. E tantos e tantos e tantos avanços que foram construídos. Eu acho que o nosso foco é situação, oposição, justiça do trabalho, Ministério Público do Trabalho, justiça, STJ, é entender assim, foi bom para o trabalhador e foi bom para o trabalhador. E se foi bom, por que não aplicar? Vamos deixar as nossas ideologias de lado e pensar no Brasil, pensar no trabalhador brasileiro. Nós temos ainda 13 milhões de desempregados no país. Baixou agora porque nós, com a implantação da lei da terceirização, por exemplo, já são quase 200 mil a menos. Já descemos um patamar e vamos avançar muito mais. Mas você permite me dizer, não é taxa de reposição de trabalho, é aspecto da sazonalidade, sobretudo da agricultura, que tem um tempo limitado, mas não a geração estrutural do emprego. Mas depois disso vem outras coisas. Sai a agricultura, entra a construção civil, entra o comércio, entra o final de ano agora, enfim. É assim, o Brasil do trabalho é isso. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.